Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Nesta manhã eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, que está lá no livro do 2 Reis, capítulo 5, apenas o versículo 1. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã: qual é o seu porém? A Bíblia diz que Naamã, havia um comandante do exército do rei da Síria, o nome dele era Naamã. Ele era um homem grande diante do seu Senhor e de muito conceito, respeitado, porque por meio dele o Senhor o tinha dado vitória à Síria. Ele também era herói de guerra, um homem valoroso, porém ele sofria de lepra. Observe que a Bíblia é muito enfática em dizer, porém, ele era leproso. A Bíblia começa aqui apresentando quem é Naamã, quem é esse homem. Um homem valoroso, um homem respeitado, um homem de conceito, um homem que conquistou vitórias para o exército da Síria, um homem importante, um herói de guerra. Porém, era leproso. É como que se a Bíblia dissesse, mas diante de tudo isso, era leproso. Um homem cheio de vitória, contudo, entretanto, ele não tinha a felicidade plena, ele era leproso. O meu objetivo nessa manhã, irmãos, é te levar a se apresentar ao Senhor. É nós nos apresentarmos ao Senhor. Mas diante dessa apresentação, contudo, apresentar também os nossos porém. Cada um de nós temos um porém na nossa vida. Ele tinha talento, ele era valente, ele tinha posição, ele era uma pessoa privilegiada por essa posição. Deus havia dado livramento, o próprio Deus deu um livramento na guerra para ele, através da vida dele. Porém, ele era um homem quase feliz, ele não tinha sua felicidade plena. Eu não sei se você sabe, esses dias eu estava lendo, o Brasil é o segundo país no mundo com leprosos, ele só perde para a Índia. A lepra é uma doença que mata. Mas quando falamos da lepra na Bíblia, não só falamos da doença física, mas também da espiritual. A lepra era uma doença espiritual. O leproso, quando ele era curado milagrosamente, ele tinha que se apresentar para o sacerdote, não era para o médico. E o sacerdote determinava se eles estavam curados ou não. A lepra também vai falar a respeito de pecado, de pecados. Existem muitos Naamãs à nossa volta, pessoas que são quase felizes, pessoas que sempre têm um porém. E mais uma vez eu pergunto, qual é o seu porém? Qual é talvez o seu porém? Tem pessoas que o porém deles é não conseguir amar. Olha, eu tenho tudo, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom casamento, porém, eu não consigo amar. Tem pessoas que têm tudo para dar certo, porém, ela não consegue se relacionar. Tem pessoas que estão à porta de uma grande libertação espiritual, porém, elas não conseguem perdoar. Tem pessoas que estão próximas de serem abençoadas, porém, elas não conseguem se posicionar. Esse porém faz toda a diferença em nossas vidas. 5 atitudes que Naamã tomou, que eu quero ministrar. Quero resumir esse texto tão rico, mas eu quero ministrar o seu coração. 5 atitudes que levaram ele a essa cura, essa felicidade plena. Primeira atitude, ele deu ouvido ao testemunho de uma pessoa.
capítulo 5, no versículo 2 e 3, fala que as tropas saídas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Essa menina trabalhava na casa de Naamã. Mas um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Certamente ele o curaria da lepra. Certamente. Sabe, dá ouvido ao testemunho de uma pessoa. Ouça as pessoas que estão próximas de você. Um conselho de Deus: comece a ouvir as pessoas que estão próximas de você. Pessoas que têm um testemunho de vida, pessoas que têm um testemunho de vitória, pessoas que têm temor do Senhor. Tem gente que fala assim: Deus, fala comigo. E às vezes Deus fala conosco diante de tantas circunstâncias, diante de tantas pessoas. Mas sabe qual é o problema? Nós não damos ouvidos muitas vezes àquilo que está acontecendo à nossa volta, aquilo que as pessoas estão falando à nossa volta. Segunda atitude desse homem: ele foi buscar ajuda. Ele não deixou a dúvida entrar. Ele não se conformou. Ele foi atrás do rei. Depois que ele viu o testemunho, ele houve uma esperança no seu coração. Então ele ansiou por essa felicidade completa. Ele vai até o rei. Ele pede para que o rei envie carta ao rei de Israel. Ele arruma as pessoas para irem com ele na viagem. Sabe, ele toma atitudes. Entender isso é essencial, irmãos. Deus tem a maneira dele de trabalhar em nossas vidas. A terceira atitude que eu vejo na vida de Naamã é que mesmo depois que ele relutou, que ele não queria entrar no rio, porque achava que o rio Abana e Farpar era mais limpo que o rio Jordão, mas depois que os homens interpelam com ele, convence ele, a Bíblia diz no versículo 14 que ele desceu e ele se humilhou. A terceira atitude: descer e se humilhar. Versículo 14: então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ele ficou limpo. 7 vezes esse homem mergulhou ali. 7 vezes fala de perfeição. 7 para Deus fala do tempo perfeito, da perfeição, fala da plenitude. Esse homem, ele perseverou, ele desceu, ele se humilhou até alcançar a perfeição. Sabe qual é o grande problema? São pessoas que não permanecem, desistem, elas não conseguem esperar. Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está moldando a vida delas, e muitas vezes elas desistem no meio da caminhada por não verem a cura, não verem a manifestar. Naamã só foi curado na 7ª vez. Mas tem pessoas que param na 3ª, na 4ª, já desanimam. Outros são mais radicais, na 2ª já param. Mas Deus essa manhã está dizendo: permaneça, não desista, eu estou trabalhando em sua vida. Quarta atitude de Naamã: ele reconheceu o senhorio de Deus. No versículo 15 fala que depois ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante de Deus, e diante dele disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém ele respondeu, Eliseu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas Eliseu recusou. Aí no 17 fala que então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto em sacrifício de outros deuses, a não ser ao Senhor. Uau, que tremendo! Ele pediu um pouco de terra para adorar o Senhor.
Essa atitude de Naamã mostra uma mudança, uma conversão de todo o coração. Esse homem verdadeiramente se rendeu ao Senhor. Esse homem verdadeiramente reconheceu o senhorio de Deus sobre a sua vida. Esse homem verdadeiramente decidiu honrar o Senhor durante toda a sua vida. Esse homem verdadeiramente decidiu ser fiel a Deus em todos os seus caminhos. A Bíblia, ela para com a história de Naamã aqui. Nesse texto, a Bíblia não prossegue, mas os evangelhos lembram, no Novo Testamento vai lembrar a despeito de Naamã. Naamã foi um homem que eu creio do profundo do meu coração, completou a carreira bem sucedida e o homem foi completamente feliz. Quinta e última atitude de Naamã, ele reavaliou seus conceitos. No versículo 18, reavalie os seus conceitos. Versículo 18 e 19. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo. Uma coisa, quando o meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe esse seu servo por isso. Eliseu lhe disse, vá em paz, quando Naamã tinha afastado certa distância. Uau! Um homem que já estava disposto a se arrepender, mesmo diante de erros futuros que talvez ele pudesse causar. Sabe, como temos andado diante de Deus? O que temos feito com as promessas do Senhor em nossa vida? Qual é o seu porém? Naamã encontrou a felicidade plena. O temor invadiu o coração, ele reavaliou seus conceitos. Ele entendeu o que ele precisava: ser fiel a Deus em todos os seus caminhos. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.